Hoje a conversa é com o espírito empreendedor, porque eu tenho o prazer de trazer aqui Tiago Peixoto. Foi o cara que revolucionou na última campanha. As pesquisas indicavam alguma coisa do que se concretizou, mas eu achei que você foi uma grande surpresa e uma grata surpresa por ter um jovem como você, cheio de ideias, abrilhantando ainda mais a disputa eleitoral. Tiago, seja muito bem-vindo ao podcast Os Prefeituráveis. Obrigado, Caian. Obrigado a todos, né? É uma honra estar aqui no Jornal Razão, esse, meio de comunicação tão importante da cidade, que eu comecei, talvez a minha primeira vez falando ao vivo ou dando entrevista aqui, e cada vez que eu venho é um orgulho, né? Muito obrigado pelas palavras. Sou um apaixonado pela cidade, sou um apaixonado por política, apaixonado por administração, então fico muito à vontade de estar aqui falando com você. Muito obrigado pelo convite. Tiago, e a gente te conhece, né? Nós te conhecemos, a grande parte da população também, mas nesse novo formato que é o podcast, né? E o Jornal Razão, inovando sempre, entregando cada vez mais o conteúdo em plataformas diferentes, pode ser que esteja alguém nos ouvindo agora que ainda não conhece quem é o Tiago Peixoto. Então, para a gente falar em poucas palavras um pouquinho da tua história. Primeiro, parabenizar por esse novo formato, né? Eu sou um cara apaixonado por inovação, apaixonado por novidade, apaixonado por modernidade. Acho que a gente tem que estar sempre se atualizando e modernizando. Então, parabéns, família Razão. Eu sou o Tiago Peixoto dos Anjos, nascido em Tijucas, no bairro da Praça, um cara com 38 anos, que nunca saiu de Tijucas, na verdade morou a vida e mora aqui. Comecei a fazer faculdade de engenharia ambiental, sou formado em tecnólogo também. Sou casado com Jéssica, filho de Rogério, pai da Sophie, que tem hoje 2 anos e meio, que é uma paixão da minha vida, minha razão, talvez, de viver é minha filha. É um cara apaixonado pela vida, apaixonado pela cidade. A gente vê isso no teu Instagram. Acompanho lá as tuas redes. Muito família. É um cara família. Eu sempre falo que se um filho não mudar um pai, essa pessoa não serve mais pra nada, né? Então, se falar nela, vem lágrimas nos olhos, eu sou... E que idade ela tem agora? 2 anos e meio. 2 e meio. Eu acho que é muito próximo. O meu pequeno está com 2 e quase 9. E eu digo uma coisa a você. Nasce um filho e nasce um pai. Eu me descobri pai quando vi ele pela primeira vez na maternidade. Eu acho que talvez a melhor coisa que eu faça na vida, e se tem uma coisa que eu particularmente acho que faço bem, é estar junto com ela, cuidar dela. Ela toma banho comigo todo dia, eu dou banho, boto para dormir, dou comida, sabe? Acredito que tem que ser dividido, né? Pai e mãe, não faço tudo que eu posso para essa coisa ajudar. Que a mulher faz tudo, não cola lá. Não, lá em casa não. Lá em casa eu cozinho, lavo a louça, faço o que for. Desde pequenininho, a gente, foi na época da pandemia que ela nasceu, então era só eu e a Jéssica no quarto. A Jéssica tinha feito a cesárea, então o primeiro banho eu já dei, já troquei a fralda e perdi o medo, e dali foi até hoje, comigo direto. É o Rodrigo Hilbert de Tijucas. Ontem ainda... O cara é elegante, porque a gente não pode dizer que o homem é bonito, né? É elegante, postura, cozinha, lava, faz tudo isso. É um Rodrigo Hilbert. Então, por coincidência, eu tava brincando com a Jéssica ainda, que eu tava cozinhando e tal, e eu gosto corto a lenha pra cozinhar e faço a carne. Corta a lenha ainda. E ela assim, meu Deus, eu tenho o Rodrigo Hilbert de casa. Ontem ela falou isso. Beijo, amor. Te amo. Esse lado eu não conhecia, sinceramente. Eu dou muito valor a ficar em casa, sabe? Acredito que o que eu possa dar de melhor para minha filha e para minha família é a presença. Não vejo em herança financeira, em deixar coisas. Vejo um legado, né? É um legado, e momentos com ela, vou passar o máximo possível para ela, deixar uma imagem boa. É isso que eu quero deixar para... E ter mais filhos. Acho que um só é muito pouco. Quero ter uns 3, 4 já. Tiago, foi a tua primeira candidatura, né? Foi uma experiência que eu tenho certeza, assim, que chacoalhou a tua vida. Mas você, naquela época, já me dizia que tinha o apoio da família, né? Isso se demonstrou, não foi uma decisão aventureira, a família te apoiou, teve junto. Mas o que mudou daquela eleição para agora, na tua vida? Vamos lá. Eu sempre tive o sonho, sabe, de política. Vivi com meu avô, né? Foi 4 vezes vereador, depois meu pai foi 3 vezes vereador, candidato e tal. E isso corria no meu sangue. Acredito que política não se vira político, né? Se nasce político. Então, sempre sonhei com isso
e pude ter sido candidato, como eu já falei outras vezes, quando tinha 16, 17 anos, estava num momento bom, meu avô era secretário de educação, meu pai vinha do mandato, mas eu resolvi não, vou esperar, vou me formar, vou trabalhar, vou aprender a administrar, sabe? É testar com o meu dinheiro para um dia me doar ao povo, assim, a uma administração pública. Então, há 3 anos e pouco atrás, já passou tanto tempo, a gente não faz, tive essa experiência junto com, né, meu pai me ajudou muito, minha esposa, minha mãe e todos os amigos em volta, né? Que foi fora ser pai, foi segunda, talvez, e o casamento, claro, a melhor experiência da minha vida. Fui muito feliz. A gente sempre tenta ganhar, né? Sem dúvida, mas não deixou de ser uma vitória. E tô pronto, me sinto, se eu achava que há 3 anos atrás estava pronto, me sinto muito mais, talvez capacitado, mas aprendi mais, vivi mais um pouco, a minha vida talvez... como empresário, amadureceu mais um pouco. Então, Deus faz as coisas certas. Talvez não era o momento aquela. E se Ele me der essa oportunidade agora, sem dúvida, vai ser o momento. Você ganhou, obviamente, uma visibilidade, uma projeção que o empresário Tiago não tinha. Tenho certeza que você sai por aí nos eventos, as pessoas te abordam, né? Como é que você lida com isso? Então, isso era uma preocupação da minha mãe, muito. Ela falou assim, pô, Tiago, né, graças a Deus, tu tivesse tuas coisinhas, hoje estás relativamente com alguma coisa... e vai jogar tudo fora da política, vai se queimar. Eu disse, não, mãe, meu perfil é diferente e eu não vou criar uma inimizade, vou tentar passar quem eu sou, sem brigar com ninguém, só ideias, uma campanha propositiva para frente, mostrando o que eu acho que teria que ser um município, né, talvez ideal. E foi assim, cresci como pessoa muito nessa campanha, aprendi muito, conheci muita gente, vi a necessidade assim das pontas que às vezes a gente não chega. E cresci como empresário, sabe? Ganhei uma visibilidade na cidade toda, o pessoal me conheceu. Saí com uma campanha, sem dúvida, não vitoriosa nas urnas, mas uma vitória do nosso grupo. Todo mundo que me ajudou ficou feliz. Foi uma segunda posição, mas com muito orgulho, com muita felicidade. Não deixa de ser assim. Você obteve 4.238 votos, o que simboliza aí 20,70% dos votos válidos. É muita coisa. A que você atribui, ou o que fez com que esses eleitores apostassem no Tiago, sendo uma figurinha nova, sendo colocada, né, com propostas audaciosas? O que fez? O que levou essa gente a acreditar em você? A nossa eleição foi a primeira da história da cidade que ficou na frente do suposto do MDB e não foi o prefeito, né? Normalmente sempre eram 2, quem ficasse na frente ganhava. Mas eu acredito que foi uma postura diferente. A gente, né, mostrou um rumo novo para a cidade, mostrou as nossas ideias, não ligado a nada, sabe? Ligado a pessoas jovens, talvez não só jovens de idade, mas jovens de ideia, com uma vontade nova na cidade, dar um novo rumo para a nossa cidade. Então, sou grato a cada uma pessoa, eu sempre comento, quando falam de votação, então, faz uma festa de aniversário, dá comida, bebida e convida 4.000 pessoas, vê se vai às 4.000. Então, é um orgulho cada pessoa sair de casa pensando em ti, ir lá e depositar a confiança em ti numa urna. Isso me deixa assim emocionado. Então, agradeço a todos. E sabe, o que eu acho legal, porque talvez todo mundo que votou em nós na última eleição vem, pô, Tiago, a próxima vai, tô junto, fiquei feliz, ficamos em segundo, foi uma votação boa. Então, esse sentimento de renovação, sentimento de novidade, sentimento de modernidade que a gente passou na última eleição, eu acredito que ficou para o povo de Tijucas. Tiago, daquilo que você defendia como plano de governo, né? Um plano de governo bem escrito, eu lembro bem de ter analisado, ter lido, foi feito a várias mãos, daquilo que você tinha como propostas. O seu plano não venceu nas urnas. O prefeito Eloy foi reeleito. O que você acha nesses 4 anos que nós tivemos agora? Vamos fechar 4 anos de prefeito Eloy para inteirar os 8. Analisando os 8 anos. O que avançou, o que recuou? Qual a situação atual da cidade? Vou ser sincero, abrir meu coração aqui, vamos supor. Fui à prefeitura um dia com o meu plano de governo, com as ideias que eu tinha para a cidade, sentei com o prefeito Eloy e falei isso, olha, meu partido é Tijucas, né? Sou um apaixonado por Tijucas, não tenho egoísmo nas minhas ideias, né? Tá aqui, gostaria
né, dei umas ideias sobre planejamento da cidade, sobre outorga de arrecadação para o município e tal, e até hoje nunca foram usadas assim. Então, acredito que do nosso... a gente tinha desde a Fundação do Meio Ambiente, que era um sonho meu, uma secretaria de planejamento bem organizada, com um secretário, com um plano macro da cidade, para mobilidade, para tudo. Não vejo nada disso, sabe? Nem o simples licença ambiental da dragagem da Boca da Barra para, né, desenvolver o setor náutico, não vejo, né? Não sei se alguém tem uma ideia diferente. A gente pregava muito modernização na saúde, na educação. Então, eu acho que o nosso município está estagnado. Ele não cresceu, ele inchou. Mas teve muito asfalto, tu concorda, não? Concordo que teve, nos 3, 4 primeiros anos de mandato, teve alguma coisa de asfalto, mas eu talvez seja até... Não vou falar como um pessoal falou, que asfalto não é bom. Asfalto é qualidade de vida, mas eu não vejo o asfalto como uma obra de diferença. Eu vejo melhoria, asfalto. Nós temos uma via que era pavimentada e foi asfaltada, ponto. Mas eu não vejo... Não deveria ser prioridade da gestão só aquilo? Vamos fazer uma ideia. Foi aberto na época do Bebeto, a P4. Aquilo sim é uma melhoria. Mudou, desenvolveu uma região atrás, um posto de saúde 24 horas, que não tinha. O pessoal do município tem condições de ser atendido. Isso sim é o diferencial. O Valério, junto com o Elmos, vamos falar, rede coletora de esgoto. Isso talvez foi a obra mais importante da história da cidade. Abertura da P2. Né? Isso sim, eu vejo como uma obra diferente, que mude a vida dos moradores e desenvolva uma região. Agora, só o asfalto muda, mas não vejo assim como a minha particular opinião. Certo. Os governistas, né, aqueles que compõem a base do governo, a situação deles hoje é a seguinte: quem é que o prefeito Eloy vai apoiar? Porque nós já tivemos em Tijucas uma situação em que a gestão atual, mesmo sendo do mesmo partido de quem se candidatava, fechou as portas da prefeitura. Não preciso dizer nome, mas sim, você se lembra e de quem que eu estou falando. Sim. Será que isso vai acontecer novamente? Vão brigar? Se fala muito disso, né? Que aquele grupo não vai se manter unido até a próxima eleição. O que você acha? Uma frase que eu escutei do próprio prefeito, que eu acho que todos devem, né, analisar isso, talvez sentado nessa cadeira aqui, ele não falou em sucessor, ele falou em terceiro mandato. Bem claro, não lembro quem que estava em entrevista. Então, para todos, talvez independente quem for o candidato dele, ele vai buscar um terceiro mandato. Então, isso não, para nós, oposição, como me coloco em oposição, quem for, não, né, a gente vai enfrentar, vai ser, né, mostrar nossas ideias, ter um confronto de ideias e tal. Mas eu vejo esse atual administração indo para um terceiro mandato e eu acredito que o povo está olhando isso, está vendo se é isso que eles querem. Eu não acredito, Tiago, por isso que eu falo que vai se manter esse grupo unido, porque nós que trabalhamos na imprensa, ainda mais na cobertura política, você não tem ideia da quantidade de pessoas que nos procuram, que confidenciam coisas que a gente começa a perceber como que está o jogo, né? E a pessoa às vezes se acha numa postura, se coloca numa redoma de vidro e acredita na própria mentira, né? Na ilusão de que já está acertada a eleição, de que quem ele indicar será eleito, aquilo que você falou, né? Uma prepotência dizer um terceiro mandato, como alguém que esteja dizendo, independente de quem foi, eu vou influenciar. Existe uma frase que fala que a soberba precede ao fracasso, né? E eu vejo soberba nesse momento, na atual administração. Então, o futuro dirá. Mas, como eu também sou procurado muito, né, por pessoas da base, pessoas que estão dentro da atual administração, falando, pô, Tiago, vejo em você algo diferente, uma administração nova, muita gente que é efetivo da prefeitura, que não é valorizado, né? A prefeitura hoje está inchada né, com pessoas contratadas com salários altos, ensinando os efetivos a trabalharem. Ontem conversei bastante sobre isso ainda com gente dentro da prefeitura. Então acredito num choque de gestão. Tanto que eu falo muito que tenho vontade, eu não tenho vontade só de ser prefeito, eu tenho vontade de mudar
a nossa cidade. Eu não tenho projeto pessoal. O Thiago quer ser prefeito? Não. O Thiago não tem projeto. O Thiago acredita que eu sou um cara que, se eu estiver lá dentro, eu vou e tenho a capacidade de mudar alguma coisa. Mas é mais isso, assim, tem um sonho e, se Deus quiser, a gente vai conseguir mudar a realidade da cidade. Tiago, você tem sido visto nas redes sociais, em fotos, em alguns eventos, em alguns não, em vários. Você está caminhando, né? Está frequentando os lugares e, às vezes, na companhia do vereador Fernando Fagundes, o Fernando do Gordo. Isso é só amizade? É quase uma irmandade. Assim, eu sou amigo do Fernando, talvez desde que nasci. Assim, meu pai era muito amigo do Gordo. Então, o Fernando sempre fala assim, quando ele foi candidato a vereador, o primeiro carro adesivado dele foi o meu, certo? Então, admiro muito. Ele é um cara muito bom de coração, um cara muito trabalhador. Ele tem uma capacidade política enorme, sabe? De agregar pessoas, de não brigar com ninguém. E ele é um cara muito humano. E acho legal isso. Eu sou um pouquinho mais duro, um pouquinho mais, sabe? Talvez eu tenha um pouquinho mais lado empresarial, de trabalhar e tal, e não tenho tanta capacidade que ele tem de, né, de agregar, assim. Então acho que nós dois temos um futuro legal. É uma dupla que eu gosto muito e soa muito bem para mim. Acredito que todo mundo, né, que vem falar comigo, pô, Thiago, o Fernando, ele é um cara sem rejeição. A pessoa está 16 anos quase no meio político e não ter rejeição é quase uma raridade, assim, né? É uma raridade. Tiago, vocês têm conversado sobre política? Claro, eu sei que sim, mas deixa eu te perguntar, qual o tom dessa conversa e abranger um pouquinho mais. Você tem conversado com lideranças, né? Com partidos? Você é o cara que ganhou muitos votos do MDB, muitos, eu tenho certeza que foi uma votação expressiva também do MDB. Você tem conversado com MDBistas? Eu tenho conversado com todos os partidos fora da base da administração, né? Alguns assim, mas nem tanto. Eu acredito que eu tive uma campanha na última meio que apolítica, né? Eu fui candidato pelo PDT, isso porque a gente precisava ter uma sigla. Sempre foi a nossa conversa entre o Fabiano, que foi o cara que me botou no PDT, seu Nelson, Marinho, Dias, João, Cláudio, todo mundo assim. A gente é um grupo que precisa de um partido para ser candidato. Então, eu não acredito em partidos, acredito em pessoas. Não vejo que... Tem muita gente que se esconde atrás do número e fala, só porque eu sou desse partido sou bom. Não vejo assim, sabe? Então, acredito que a minha ideia é a política. Eu gostaria de transformar uma administração de pessoas qualificadas, pessoas técnicas, pessoas que possam estar naquele local por merecimento. Não porque é filiada a, B, C. Então, essa é a minha ideia sobre partido, sabe? E falando do partido, do PDT, hoje você está afiliado ainda ao PDT. Sim. E isso vai se manter, o teu grupo, né? Que não é só você tem um grupo contigo, vocês têm sondado alguns outros partidos, têm convites? Eu tenho conversado bastante com outros partidos, conversado bastante com o Partido Governador, porque acredito que né, seria uma facilidade. Vamos falar para quem não sabe, o PL, Partido isso. Liberal. Sem dúvida, um prefeito estando do lado ao governador é muito mais fácil, né, de administrar, de buscar recursos para a cidade, mas tem conversado com o Podemos, tem conversado com o Partido Novo, que é um partido que eu gosto muito, me identifico também, e com o próprio pessoal do PDT. Mas a nossa conversa é sempre a mesma. Nós temos um grupo que talvez esse grupo vá migrar para outro partido, mas continue com a mesma ideia, com o mesmo intuito, com a mesma alma desse partido, desse grupo não vai mudar. Talvez muda só o número nosso. Tiago, eu queria perguntar a você sobre um grande político, um grande líder, né? Foi prefeito, foi vereador e tem se colocado como pré-candidato novamente, aí, pensando em entrar no jogo político, que é Elmes Maneric. A tua visão, a tua opinião sobre o Elmes, o que você acha dele e o que poderia reservar o futuro de alguma surpresa Elmes e o Tiago, um caminho, um gesto, uma opinião, um conselho? Eu votei 4 vezes no Elmes. Votei 3 para prefeito e 1 para deputado. Então, não tem como eu falar mal de uma pessoa que eu votei 4 vezes, né?
Mas fica o meu pedido, votei 4 nele, volta mais em mim. me dá essa chance, né? De 4 para 1 só eu tô pedindo. Então é isso que fica, deixa a gente trabalhar e ter um... Opa, calma aí, o seu podcast já vai voltar. Mas antes, confira essas ofertas comigo. Bandeja Ninho 540 gramas, R$10,99. Ah, são 2 unidades. Nesfit 850 gramas, são 3 unidades por R$10. Mas a novidade por aqui são os produtos de limpeza. Amaciante 2 litros, são 2 unidades por R$15,99. E tudo isso você encontra aqui no Gula do Brasil. Os melhores preços, os melhores produtos aqui em Tijucas. Falando agora de composição, né? Porque nós temos uma oposição que está aí... Desunida, exatamente. Desunida. Usasse a palavra que eu queria usar, desunida. Como é que tu estás enxergando a oposição? Tem gente que está dentro do barco e vai sair em breve, tem gente que vai deixar para sair da situação só lá pertinho do pleito, tem gente que está descaradamente de fora. Como é que dá para fazer para unir essas mãos? Eu vejo a nossa oposição com um ideal, sabe? A gente tem um ideal que é voltar a administrar e dar uma nova cara para a cidade. Talvez, é normal... Um ano antes da eleição, ter vários nomes, né? Todo mundo quer ser, algumas pessoas têm mais condições, outras menos, mas isso é normal. Todo mundo tem o direito de ser pré-candidato. Então, mas com certeza isso vai afunilar, a gente vai se unir em uma pessoa só, em um nome só. Como eu sempre falo, eu tenho um projeto para Tijucas, não um projeto pessoal, só ser candidato. Se tiver outra pessoa com condições de ganhar e que a gente, nosso grupo, acha que vai ser um baita administrador, que vai mudar a nossa cidade, que vai dar um choque de gestão e uma nova realidade para Tijucas, eu sou o cara que vou apoiar essa pessoa, certo? Então, nunca tive projeto pessoal Thiago Prefeito, não. Thiago quer mudar a cidade, Thiago quer ver uma cidade nova. Thiago acha que como tá, não tá certo. Então, essa é a minha ideia. Thiago, você é pré-candidato a prefeito. Isso é natural. Sim. Por quê? Porque você foi o segundo colocado. Natural. Mas se lá na frente, fique à vontade para responder ou não. Acho que você não vai fugir porque nunca vi fugindo de perguntas. Se lá na frente, no andar da carruagem, em prol de um projeto maior, você tiver que recuar, talvez ir de vice ou não estar na majoritária, isso está na mesa ou não? Sim, sem dúvida. Eu tenho que acreditar nessa pessoa. A gente tem que achar, o nosso grupo, que essa pessoa mudaria a cidade, teria uma capacidade de fazer algo diferente, que as nossas ideias sejam implantadas. Tu tens um compromisso com as tuas ideias? Sem dúvida. E com a minha cidade. Que eu não votaria numa pessoa que eu achasse que não tem capacidade, que não daria um rumo para a cidade que tem que ser dada, né? Nossa cidade precisa ser planejada, nossa cidade precisa melhorar a saúde, modernizar a educação. Então, tem muitas coisas que, né, que talvez até, se o Thiago não vai sair a nada, eu quero sair, não tô me redimindo, sou pré-candidato no momento, mas se esse cara tiver condições de ganhar, se comprometer com as nossas ideias e elas acontecerem, talvez... Esse ou essa, né? Ou essa. Tudo pode acontecer, sem dúvida. Tiago, para a gente entender um pouquinho aí da tua visão, eu costumo dizer aqui dos nossos eixos, né, de políticas públicas. Eu queria começar com uma das situações aí mais drásticas, que é a questão da saúde. Eu vou pontuar para você, por exemplo, você é o cara que falava na última eleição do cliente, né? A visão do cliente. Não é? O paciente, eu lembro que você falou isso, o paciente já é ruim, né? Sim. Paciente, de paciência. Nós precisamos ter essa visão de que o cidadão que procura uma unidade de saúde, o serviço básico, tem que ser bem atendido. E você fala muito no choque de gestão. O que você mudaria se prefeito fosse na saúde? Primeiro, como não só a saúde, eu acho que o nosso município é igual a 30, 40, 50 anos, com uma atendente numa prancheta fazendo. Uma mulher grávida, às vezes 4h30 da manhã, vem para o posto de saúde e fica na fila
para marcar uma consulta que tu pode fazer pelo celular, né? Então, vai a Blumenau, vai a Florianópolis. Eu, na época da minha campanha, fiz vários vídeos em Florianópolis falando sobre como lá é a saúde, como é mais simples, como é modernizado. Claro, tem que ser sério, tem que ter seriedade, né? Não adianta tu fazer uma lista e ficar passando os amigos do rei na frente. Isso não existe. Mas tem que ser modernizado em tudo, sabe? Humanizado. Eu não acredito que uma pessoa que passe pela frente, vamos supor, do posto de saúde do centro e veja debaixo do sol 30, 40 pessoas sentadas ali, não toque no coração dela, será? Eu acho um absurdo. Não é nem questão, é de humano a pessoa tem que ser. Então, a gente tem que respeitar as pessoas. Eu sempre falo que um não dado com carinho, dado com atenção, com a pessoa, né, sabendo falar, já é alguma coisa. Eu gostaria de modernizar e humanizar e colocar gestão na saúde. Sempre usei também essa questão do hospital e o nosso 24 horas. A gente tem 2 portas abertas que eu não sei se eu tô com a minha filha doente, se eu vou para o hospital, se eu vou para 24 horas, onde eu levo. Vejo com bons olhos essa atual administração do hospital. Acredito que o Marco é um cara que, na época que eu fui candidato a prefeito, eu fui a Major Gestina, ele era secretário, fui escutar ele, sabe? Conversei bastante com ele, que eu não entendia nada de saúde. Então, ele, Tiago, esses são os pontos, nem fazia assim. E hoje, por uma boa coincidência, ele é o cara que está à frente do hospital com amor, sabe? Ele não é um cara que está ali, tu vê no brilho dos olhos dele assim, ele não está ali por salário, ele gosta daquilo. Talvez ajudar mais o hospital, dar mais condições, teria que dar um choque de gestão, como eu digo, e modernizar a nossa saúde. E humanizar, né? São 2 palavras, talvez, modernizar e humanizar. Eu acho que passa também, Tiago, talvez tu concordes comigo, com a valorização dos profissionais. É importante dizer isso, que quando a gente fala da saúde em si, não estamos jogando a culpa no servidor que trabalha, sim, na enfermeira, né, que às vezes não recebe bem, né, que às vezes tem uma carga horária elevada, as condições de trabalho não são boas. Nós precisamos valorizar, né, tornar a coisa mais, como você está dizendo, humana. Eu sempre falo que a atual administração tem o Neymar no time e botou de goleiro, que é o secretário de saúde. Ele é um cara muito bom, sabe? Um cara muito bom no atendimento, um cara que sabe lidar com o povo, só que talvez na gestão onde eles colocaram ele não é talvez a área que eles se sentam bem. Então tem que ser a gente ver as pessoas como empresário que sou, né? Tu sentir a habilidade de cada um e colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, e valorizar. Poderia estar ali no atendimento, uma espécie de supervisão, né? Controlando as direções dos postos. Tanto que ele é um cara 100%, um cara querido, um cara que sabe conversar, um cara que sabe falar. Estamos falando Tem, nosso amigo tem. Então, eu acho que ele teria que estar na frente, não atrás de mesa, sabe? Falando agora sobre educação. Você já falava na última campanha, mas é um ponto, Tiago, que não tem como não falar. Porque tudo parte da educação ou da ausência dela. Porque é isso que vai mudar o destino de uma pessoa. Você concorda? Sem dúvida, né? Eu tenho um apego emocional grande com a saúde, com a educação, que meu avô foi secretário de saúde, né? Fez talvez... De educação. Talvez as últimas escolas novas que foi inaugurada foi pelo meu avô ainda. Olha só. Eu acredito que nós estamos há 5 ou 6 anos sem inaugurar uma escola. Alguém fala até um pouco mais, não contando as reformas. Reformas não. Mas construção de novas escolas faz um tempo. E a gente pulou de uma população de 20, 25, 30, agora segundo o IBGE 52, com as mesmas escolas. E vou mais longe, né? O aluno de hoje para o aluno de 20 anos atrás não tem nada a ver, talvez de 10. Hoje é a era digital, é modernizar, é dar condições também para esses professores dar esse ensino atual, moderno, que encaixe, que dê mais vontade do aluno, né, aprender e tal. E, sem dúvida, o conforto das escolas. Esse ano, se eu não me engano, foi dado uniforme, mas foi 4 anos sem dar uniforme. A qualidade das merendas, isso é importantíssimo, né? Porque tem muitas crianças que só aquela alimento, só essa refeição no dia. Então, vejo, modernizar, dar conforto e condições para os professores, que é a base de tudo, sem dúvida. Vamos pensar um pouquinho da nossa época, tu não és tão velho assim, eu não vou também entregar a tua idade nem a minha, deixa em off.
Eu já falei algumas coisas aqui nos últimos episódios. Mas parece que não avançamos. O método, a forma de ensinar, Tiago, parece que é a mesma coisa do nosso tempo. E como você falou, as pessoas hoje são digitais. Você precisa modernizar as escolas. A minha filha, conforme também o teu filho, com Claro. 2 anos, pega o celular, Eles têm outra cabeça, outra abertura, é outra geração, não tem... E nós não podemos ter uma aversão a isso. A gente tem que se adaptar. É o futuro, ponto. Não tem como voltar atrás. Eu vou te dar um dado interessante, e falo isso com muito carinho pela nossa querida cidade das cerâmicas, Canelinha. O IDEB de Canelinha, que é o índice que mede a educação, está melhor do que aqui. E por que eu trago esse dado e que eu não concordo, né, e vejo que a gente tem muito a melhorar? Olha a quantidade de investimento que nós temos aqui por conta do nosso orçamento. Sim. E olha a Canelinha. Alguma coisa não está fechando. É um absurdo a gente regredir, né? Santa Catarina, um estado que está acima da média nacional e Tijuca quase abaixo. Por coincidência, eu tive agora viajando, gosto muito de viajar, isso me traz muita bagagem e tal. Eu tive na Finlândia, há 20 anos atrás, 90% da Finlândia era analfabeta. Hoje, 100% lê, escreve, e o partido o país aumentou, é o maior IDH do mundo, a média de salário, então nada se faz sem educação, né? É a base de tudo. Tem se discutido a vinda do Instituto Federal, né, para cá. E o que é o Instituto Federal? Você sabe, mas eu penso sempre em quem está nos ouvindo. Sim. A formação técnica. Tiago, nem todo mundo precisa se tornar um engenheiro, um advogado, ou seja, seguir uma carreira acadêmica. Tem o cara que vai trabalhar como técnico e que bom, nós precisamos disso, é a vocação natural dele. E um instituto como esse pode contribuir. Você concorda? Eu sou a prova viva disso, né? Eu me formei em técnico no meio ambiente primeiro, depois fui trabalhar com análise de água, já tinha o meu CRQ, com o que o técnico de 1 ano e pouco me deu, comecei a ganhar um salário melhor para depois fazer engenharia. Olha só, foi um degrau. É um degrau. Mas imagina um guri com 18 anos, 17, escolher a profissão pro resto da vida. Ficar 4, 5 anos, claro que às vezes não tem condições financeiras para bancar a faculdade, não tem como trabalhar. Então tu faz o técnico, 1 ano e meio, não gostei daquilo. 1 ano já troca, já muda, ou então não, é a minha área, começa a ganhar melhor, entra no mercado de trabalho. Eu sou das pessoas que mais defendem o técnico e o tecnólogo. E depois, um cara tem um pai que tem condições de deixar estudar sem trabalhar, e daí vai fazer alguma faculdade no começo já, vai fazer mestrado e tal, mas tem gente que não tem, né? Então o técnico te coloca no mercado de trabalho rápido, te dá um salário melhor e dá condições para te estudar o que se tu quiser ou ficar por ali. Então você apoia a vinda do Instituto? Sem dúvida. Eu sou um entusiasta do curso técnico. E você falou uma coisa interessante. Como que eu vou colocar o destino de uma vida nas mãos de um adolescente, sem dar condições a ele? Você me dizia aqui, antes de a gente começar a gravar, que pensa em uma de suas propostas promover eventos de divulgação das áreas do conhecimento para os alunos. Então, antes dele decidir uma faculdade, que ele vá passar um dia dentro da Cerâmica Porto Belo, que ele vá conhecer como é que funciona a indústria X, Y, Z, para que ele possa tomar uma decisão. Eu lembro, eu acho que quando me formei no terceirão, 17 anos, 16 e pouco, e aí peguei a lista na época era CAF, para fazer o meu vestibular. Eu não tinha nem ideia. Não tinha noção. Eu não tinha noção. O que eu vou fazer? Olhei isso, aquilo, não. Então, tem gente que já tem, né, desde novo, sabe o que é, mas muita gente não tem. E acredito que o cara tem que, talvez, estudar de manhã e já fazer um curso técnico à noite, ou integrar, como era antigamente, né? Tinha o curso técnico junto já com o terceirão, com o segundo, te colocando, mostrando. E essa questão de mostrar as empresas, fazer visitas, trazer os alunos, aproximar do mercado de trabalho, e a gente precisa, né? Criar um programa de recrutamento, sim, né? Um estágio diferenciado no contraturno. Sim, Dá para fazer isso, Tiago? Claro, além de ser uma renda, às vezes, para o aluno, né? O cara que está... E só quem passou pelo primeiro... Eu tive uma sorte de o meu tio me dar o primeiro emprego.
Mas só quem está atrás do primeiro emprego sabe a dificuldade que é. Depois do primeiro, o segundo, o terceiro, o cara já está mais corajoso, vai embora. Mas o primeiro emprego, tu com vergonha ir lá entregar o currículozinho vazio, sem nada. Então, o município pode ajudar isso, pode fazer um entrelaçamento das empresas e saúde e dar condição para esse guri de 16, 17 ter o seu primeiro emprego e começar a ganhar um trocadinho e saber o que vai fazer do seu futuro. E não ficar obsoleto, andando na rua, sem fazer nada e perder para uma marginalidade, que é o nosso maior medo, né? Quem tem um filho sabe que é seu desespero, né? Perder um filho para droga e... Para criminalidade. Tiago, falando em criminalidade, segurança pública. Tá difícil, rapaz. Você vê os jornais, os blogs de notícias... Todo dia segurança pública está na capa do jornal, está na matéria em destaque. O que dá para fazer, Tiago, para a gente resolver o nosso problema de segurança pública? Ô Caian, nada tá bom se tu não se sentir seguro. Tu pode andar com uma Ferrari, ter um relógio de... Se tu não estiver seguro, nada é bom. Tu viver com medo, não existe. Tijucas, quando passou por 52 mil habitantes, já podia ter pedido a Guarda Municipal Armada. Você defende essa bandeira? Sem dúvida. Porto Belo tem, Itapema tem, Florianópolis tem, Balneário tem, Itajaí tem. Estão tudo errado. Digamos que você lá no futuro se eleja algum dia, primeiro dia já manda o projeto. Vou fazer de novo. Vai repetir a receita. Se Deus me der essa oportunidade, né, de estar à frente da administração municipal, talvez uma das primeiras coisas que eu faça com a caneta seja assinar a Guarda Municipal Armada. A gente precisa disso. A gente precisa ter segurança na cidade, né? Fora... E acredito que com uma Guarda Municipal Armada, 90% são pequenos furtos. Tu consegue reduzir com isso, passa uma segurança. Eu penso muito, era um slogan de campanha meu, voltar a viver Tijucas. Né? A gente precisa voltar a viver Tijucas, ter praças, ter locais de lazer na cidade, que sem dúvida, esses locais de lazer têm que estar ligados à Guarda Municipal Armada. Para tu ter condições de ir lá, levar o teu filho, brincar e ter segurança. É um compromisso, sem dúvida, do nosso grupo, não meu, ter essa Guarda Municipal Armada, que eu não entendo o porquê não é feita. Sendo que vem recurso do governo federal, sendo que tem condições de fazer, já tem gente lá no Ditran que trabalha, que é concursado, tem um local para fazer. Não vou dizer para ti que é simples, mas tem que ser dado o primeiro passo e não está sendo feito nada. Nós não somos a Tijucas de 20 anos atrás. Tijucas mudou muito e só esse pessoal que não vê, parece. Sai da Joaia e vai até a ponte. Sexta-feira, 5 horas da tarde, 5h30, para ver quanto tempo leva. Então... Eu concordo com você. Você falou uma coisa aí e me chamou a atenção aqui, lembrei de um fato. Eu tive um professor na faculdade, Dr. Calado. Ele... por muito tempo foi promotor, né? Atuou muito no tribunal do júri, buscando a condenação de criminosos, né? Perigosos. E ele dizia uma coisa: você tem que reprimir até os pequenos delitos. Você tem que passar para a população a sensação de segurança. Sim. Eu lembro muito dele dizer: a população se sente segura quando vê uma viatura passando, quando vê uma ronda acontecendo. E como é que a gente vai fazer isso se não tem efetivo? Se não tem viatura, se não tem mão de obra suficiente? Eu não quero falar algo que eu não tenho certeza, certo? Eu não falo porque eu não tenho... Mas, se eu não me engano, o efetivo de Tijucas de policiais reduziu pela metade e a cidade dobrou. Tem que buscar esses dados. Então, a gente precisa mudar isso, precisa passar segurança para a nossa cidade, segurança para quem vem investir na cidade, para quem gera emprego também. E a gente precisa ter uma cidade segura. Tijucas cresceu muito nos últimos 10 anos e o estouro vai ser agora. Eu não acredito que a cidade está só com 52 mil habitantes. Eu acho que a gente está próximo aos 70. E dos 70 por 140 é um pulo. Do 25 por 50 é longo. Agora, o dobrar, então, se a gente não planejar a cidade, não der segurança, parar de inchar a cidade só e crescer com qualidade, nós vamos ter uma Tijucas muito ruim para o futuro. Você me falou também sobre a ideia de criar uma central de monitoramento, né? Porque uma coisa é certa, a responsabilidade da nossa polícia é do governo do estado. Mas o prefeito pode criar uma central de monitoramento, como você tinha falado, cheia de câmeras para a cidade, para que o policial possa fazer aquela investigação, o monitoramento. São as câmeras OCR, que chama, né?
Hoje nós temos 4, 5 saídas, é simples trancar a cidade, fecha ali. Tendo uma câmera dessa, não sei se você já viu como é que elas funcionam, tu vai olhando na câmera, se tiver um carro suspeito, até com busca e apreensão, ela já fica vermelhinho na hora a câmera ali. Ele já alerta. Já alerta. Pô, tecnologia, modernizar a cidade. Hoje eu tive há uns 4 anos atrás, na Alemanha, visitando uma cidade que agora não vou lembrar o nome da cidade, que a cidade é toda numa central, desde acendimento de luz, de praças, monitoramento. Tudo automatizado. Tudo automatizado. Tu faz tudo por uma central só de uma pessoa olhando. Então a gente tem que modernizar. Agora não vou lembrar a cidade, mas vai. Então temos que modernizar, transformar Tijucas numa cidade digital. Isso não é pensar muito alto para a nossa cidade, Tiago? Ô Caian, qualquer pessoa tem hoje a câmera de casa no celular. Né? Tu faz tudo pro celular, abre a cortina, fecha a cortina, é simples, não é nada demais. E eu acredito, talvez a cidade não tenha condições de investir sozinha. Eu acredito muito em parceria público-privada. Né? Tem que trazer essas empresas junto, mas tu tens que dar segurança para essas empresas que podem investir na cidade e que vai ser passado, né? Vai ser feito sem rolo, sem nada, e fazer parcerias. Acredito, parcerias público-privadas. Quem é que não ajudaria numa câmera OCR na frente da sua empresa? O cara gasta uma fortuna com Se segurança. Antigamente a gente fazia aquela ideia, não sei se tu lembra do calçamento, que a pessoa pagava a lajota e a prefeitura dava mão de obra, lembra disso? Sim. E a gente andava em ruas que o determinado cidadão não podia pagar, ficou buraco. Mas já era uma parceria. Se deu certo, você está falando aqui, vamos chamar o empresariado. Vamos supor, chama os loteadores. Ó, tu vai liberar esse teu loteamento aqui, na entrada vai ter que botar uma câmera OCR. É a contrapartida. Eu acho uma dessas situações que eu levei à prefeitura, essas questões de área institucional. Cada loteamento hoje tem que deixar 10% da área institucional para o município, que 99% dessas áreas não são usadas. Ficam vazias. Vazias. Na verdade, tem uma área institucional atrás, o cara vai lá e estica o muro atrás e come. Ou então está criando cavalo, ou a prefeitura está gastando para manutenção numa área que nunca vai fazer nada. Sendo que é possível, se tiver o planejamento, quando o loteamento está sendo analisado, dizer o seguinte: Tiago, essa área que por lei você tem que doar, deixe lá onde eu já tenho um pedaço, vamos comprar um outro e vamos aglutinar esses lotes. Ou então, a prefeitura tem isso aqui, vamos fazer, talvez, não sei, escola, um posto de saúde, a própria prefeitura nova, né? Eu não tenho esse dado. Criar um centro administrativo. A prefeitura deve pagar uma fortuna de aluguel por mês. Acredito. Uma fortuna, que eu não tenho esse dado, mas gostaria muito de ter. Sendo que todo loteador deixa 10%. Aqui vai ser isso. Precifica esse valor dessas áreas e dá em contrapartida de outra coisa. Eu tenho loteamento em Porto Belo, faço isso. Eu tenho loteamento em São José, faço isso. Com segurança, né, Tiago? Com segurança. Faz então que a Câmara de Vereador tenha que aprovar, se tem algum receio dali. Mas a gente não tem secretaria de... Põe uma comissão para analisar os valores, né? Fazer uma avaliação. Como está sendo feito o mole da Prefeitura de Porto Belo? Contrapartida dos empresários. Como foi feito o alargamento da praia de Balneário? Venda de outorga onerosa para os empresários. Então dá para desassorear o nosso rio, por exemplo, com recursos de contrapartida dos loteadores? Não tem a mínima dúvida. Faço números aqui. Foi aprovado 2 loteamentos há pouco tempo. Vamos supor o Bosque da Mata e o Orquídea Village ali do lado, que eram 2 empresários que fizeram. Ali no mínimo ficou, não sei, um de 600 lotes, outro 1.200, são 120 lotes da prefeitura lá. Se precificar 200 mil cada lote desse, que é barato, dá 24 milhões. Resolveu o mole. Sem tirar R$1 do município. E sem dúvida ou vamos supor, tem que chegar uma rua, um calçamento até a frente de um loteamento, troca em área adicional, vamos trazer esse empresário para próximo da prefeitura e trazer em benefício. Não existe crescimento da cidade sem loteamentos novos e obras novas. Ponto. Não tem como fazer. Não existe outra. É algo que tem que acontecer na cidade. Então vamos trazer isso em benefício para a cidade. Tiago, e uma coisa,
fazer tudo às claras. É isso? É isso, sem dúvida. Receber o empreendedor de portas abertas, né? Eu ando em muita prefeitura, Tiago, sabe? E às vezes eu vou no municípiozinho, como estive dia desses, lá no Planalto Norte, município de 3 Barras. Você sai de Canoinhas, vai indo, chegou em 3 Barras. Um atendimento, uma cidade pequena, mas um atendimento. Você chega, quer um café? Você quer um café com leite preto? Sabe? É atender de forma humanizada. Por que não podemos ter um espaço para atender o empreendedor, o empresário, para ele ter uma mesa, esticar a sua planta, mostrar suas ideias? O que nós precisamos hoje na cidade, sem dúvida? Emprego de qualidade. Emprego tem até, né? Mas vamos trazer empregos de qualidade que vão pagar melhor os funcionários e a prefeitura tem que receber de braços abertos. Pô, perdemos um mercado livre para governador Celso Ramos. Como? Tijucas tem mais capacidade, tem mais área, tem mais pessoas para trabalhar. Como que a gente perdeu para lá? Por não ter isenção, incentivo fiscal. Isso é um absurdo. Eu chego a me emocionar da tristeza disso, sabe? Uma arrecadação seria quase maior que a Porto Belo. Então, eu lembro de uma situação que eu conversei com o Luiz Henrique da Silveira, que era governador. Saudoso Luiz Henrique. E a fábrica da a fábrica da BMW estava para ir para outro estado, tal. Ele pegou, na época, o secretário de turismo, que era o seu Gilmar, que tinha uns amigos na Alemanha. Eles, tá indo para outro estado. Ele pegou, não, vamos hoje para a Alemanha. Tipo assim, era uns dias 3, 4 da tarde, saíram à meia-noite, foram lá com o presidente da BMW Mundial, tal, porque não podia perder aquilo. Olha só. Não se pode perder empresa. Né? O poder público tem que andar junto com o poder privado e olhando para as pessoas, sem dúvida. Nós temos que fazer um tripé, mas não existe. Eu sempre falo que o maior serviço social é o emprego. Concordo contigo. E a boa remuneração. Então temos que ter um emprego de qualidade, um poder público que destrave tudo e vai ajudar a ponta, que é os empresários. Então vamos puxar aqui o próximo item da pauta, que é infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento, que a conversa está muito boa. Vamos tentar fazer aí um balaio de gato, como diz o açoriano. Eu estou pegando todas essas ideias que você está falando e estou aqui concatenando os pensamentos. Para ter bons empregos que paguem bem, preciso de boas empresas. Sem dúvida. E para ter boas empresas, a cidade tem que estar preparada para receber, né? Segurança jurídica, né? Quero tocar num assunto que você já falava, a questão do órgão ambiental, por exemplo, Tiago, que você sente essa dor, né? Por não ter aqui. Conta um pouquinho para nós essa ideia tua. Talvez quem hoje está dentro da administração municipal nunca teve uma empresa e nunca teve que tirar uma licença ambiental em Florianópolis, né? Que, vamos supor, qualquer licença tem que ir 20 vezes a Floripa e voltar. Não tem quem bater a porta lá, que a gente sabe que é complicado, eles atendem o estado todo. Então, sem dúvida, se uma pessoa que está ali dentro já tivesse passado por esse sofrimento que a gente passou, que eu passo também, já teria aberto. E outra coisa, para a qualidade ambiental do município é melhor, porque está próximo. Fez errado é hoje. Tem fiscalização. O pessoal acha, não, vai facilitar só o empreendedor. Não. Vai garantir que o nosso meio ambiente, que as nossas coisas, que os nossos recursos hídricos, ambientais, vão ser mais valorizados, mais cuidados. Eu soube ontem que nós perdemos a polícia ambiental. Perdemos. Olha só. Então, você tem que deslocar uma guarnição de fora porque nós perdemos a polícia que tinha a sua guarnição aqui. É um absurdo. É uma tristeza, assim, sabe? Por isso que eu acho que precisa mudar. Precisa dar chance pra gente nova. Dá uma chance para alguém que tenha um sonho de mudar a nossa cidade, que queira a realidade dela, que esteja vendo Tijucas daqui a 20 anos, talvez nem chegue isso, vai ser um caos. Temos que fazer um projeto macro para a cidade. Precisamos planejar a cidade. Não tem mais condições dessas duas ruas entrar e sair aqui. Vocês estão vendo. Temos que fazer 2 acessos, tanto norte, sul, entradas. Há 10 anos atrás falavam, se tirar quem vai para Canelinha, São João, do centro da cidade, Tijuca vai sofrer o comércio? Nada. Senão é um absurdo. Hoje um caminhão de barro, de tijolo, de areia, passa aqui, o que ele compra? Nada. Aí a atual administração fez uma ponte que não passa o corpo de bombeiro.
Pro lado de lá, podia já ter tirado todo o trânsito para lá, jogar, né, para aquela rua que vai Beira-Rio do lado de lá, e quem vai Floripa já limpou o centro. Outra coisa, o lado da ponte. Eu tenho o hotel ali, né, na rua Antônio Xerém. Para que aquela fila? Nós temos a marginal do lado lá que pode desafogar. Nós temos a rua, depois de Casano Galote, que sai lá no Guarnieri Cunha e vai direto. É pensar, meu Deus. Todo o trânsito da cidade é pensado por uma pessoa que nunca fez nada, que não tem capacidade. Eu também não tenho capacidade. Eu sei que eu não tenho. Mas tem quem tem. Mas tem quem tem. Eu vou contratar um engenheiro de tráfego e vir planejar a cidade. Nunca foi feito isso. Parece que é um absurdo a gente estar falando isso, mas nunca foi feito. Sem falar o seguinte, nas nossas lombadas, que se deixar, fica o fundo do carro preso ali. É uma loucura. Né? Eu me arrepio. Eu costumo dizer, quando chega aqui dentro da cidade, é um caos. A depender do horário, não anda. Vou falar que até foi feito agora umas rótulas que eram, sabe, que é só para respeitar. Eu achei interessante. Todo mundo bateu, falou que estava errado e tiraram. Mas eu acredito em rótula. Porque tem quantos semáforos aí que tu fica parado em Tijucas e não adianta para nada porque tem fluxo mais de um lado, mais do outro, ele não é temporizado. Eu acredito mais em rótulas que em semáforos. Então, acho que foi uma iniciativa boa que foi tirada até. Mas nós precisamos mudar as entradas da cidade. Tijucas, qual é a entrada e qual é a saída de Tijucas? Me diz qual é a entrada e a saída. Quem sabe como é que eu vou para Florianópolis, saindo do centro? Não tem uma cidade, não tem uma entrada e uma saída. O que é o resto? Não, eu fico até sem palavra aqui pensando, né? Eu tô rindo de um assunto porque sério, são erros amadores. Amadores. É um pecado que estão fazendo com a nossa cidade. Tiago, você falou agora sobre esses caminhões que vêm, por exemplo, de Canelinha, carregado de telha, tijolo, não compra nada aqui. Mas atrapalha o trânsito, né? Você pensa, vir atrás de um caminhão lá da Joaia até aqui na saída da cidade, como que dá para resolver para tirar esse trânsito pesado do centro da cidade? Talvez seja simples até demais, né? O contorno viário. Temos que fazer 2 contornos, contorno norte, contorno sul, e tirando esse trânsito pesado da cidade. Mas precisamos contratar uma empresa que faça um master plan da cidade. Nunca foi feito? Nunca foi feito. Nunca foi pensado como vai ser Tijucas daqui a 50, 40 anos. Claro, foi feito plano diretor, que já ficou ultrapassado há 15 anos atrás. Revisando agora, discutindo? Mas não vou dizer que está sendo revisado por gente amadora. Mas a gente precisa. Mas não é especializada. Não é especializada. Vamos trazer uma empresa grande, que pensa em cidade grande, que Tijucas está grande. Talvez Tijucas está maior do que a cabeça de quem está lá dentro hoje. Isso é um pecado. Olha só, interessante. Vamos falar de desenvolvimento, né? A cidade, você falou que ela inchou, isso denota que você pensa que não foi de forma ordenada, né? Mas dá para desenvolver um pouco mais? Dá para aquecer mais a economia? Eu não penso que foi de forma desordenada, eu tenho certeza. Diferente, né? Eu acredito que tudo é projeto, né? Nós precisamos pensar a cidade, trazer uma empresa que tenha capacidade de imaginar Tijucas daqui a 30, 40, 50 anos, saber quais são os bairros que vão crescer, setorizar a cidade. Às vezes a gente está levando a cidade para um local a 30, né, 10, 20 quilômetros, que não tem capacidade de a gente levar saúde, educação, verticalizar no lugar certo. Precisa mudar, planejar a cidade. Esse é o meu intuito. Eu vejo que tem tanto espaço para crescer, mas hoje parece que só se vê a Joaia para enfiar lote, geminado, né? E vai sobrecarregando e a infraestrutura pública não chega, porque o posto de saúde está lá, é o mesmo de quando o falecido Bebeto inaugurou, sim. E eu estava lá, criança, naquela inauguração. E a gente não está pensando áreas para empresas grandes, né? Não adianta a gente ter um mar de casas e sem local para a gente trabalhar. A gente tem a P2 aqui, deixa eu te cortar para a gente contribuir. A nossa P2, que hoje é usada para quem vai para Joaia, para quem vai pegar a SC, ficou misto, indústria, tem casa, sabe? Como é que foi fazer isso, meu Deus, numa área central da cidade?
faça um centro logístico, faça um loteamento industrial, permita criar isso para que a gente possa ter um ordenamento seguro. Um absurdo que eu acho em Tijucas, nós temos essas áreas do sul do Rio. Essas áreas do sul do Rio são joias nossas para futuras empresas. Você diz aqui bem margeando o nosso rio. Talvez não só margeando após Sentido ali Florianópolis. perto do shopping. Ali devem dar, não sei, talvez tudo junto ali, uns 600, 700 hectares, né? Área plana para a empresa atuar. Estão mudando o plano diretor para fazer lote residencial. Um absurdo. Tu acredita no negócio desse? Um absurdo. Eu sou contra. Você é contra? Claro. Duas coisas importantes ali. Não podemos deixar aterrar tudo aquilo ali sem ter um plano B para escoamento do rio, certo? Hoje são bacias de enchente da cidade, porque se aterrar aquilo ali 1,5 m, 2 metros, o rio vai barrar e jogar aqui onde nós estamos, vai botar 1 metro de água, se não tiver uma solução para aquilo ali. Primeira coisa. E segunda coisa, aquilo é o nosso local para instalar empresas. Não temos. Passou o riozinho aqui, talvez o pessoal não conheça talvez a geografia da cidade, passou esse riozinho, é Porto Belo, ponto, lá não é nosso. Nós temos para cá. Então vamos transformar isso tudo em área para empresa. Não podemos ser uma cidade dormitório. Hoje, talvez 50%, 60%, 70% das pessoas que compram casa em Tijucas, a gente trabalha em Porto Belo, trabalha em Itapema, ou trabalha até em Biguaçu e Floripa, e compra em Tijucas porque é barato a casa, né? A gente entra numa linha de Minha Casa Minha Vida, que é a prestação mais barata, o custo de vida é mais barato, queira ou não queira, a nossa saúde, aí esse cara gera emprego e renda fora da cidade, gasta a nossa via, a nossa saúde e a nossa educação. Vamos trazer esse cara para cá. Vamos fazer esse cara trabalhar em Tijucas e dar condições, que é o sonho dessa pessoa que mora aqui também. Ele não quer ir trabalhar em Porto Belo, em Itapema, ele quer trabalhar em Tijucas perto. Porque é um troço engraçado. Eu, né, como converso bastante com pessoas que vieram para a cidade, negocio muito, são todos apaixonados por Tijucas. É raro uma pessoa que vem morar em Tijucas e vai embora. Isso quase não existe, né? Quem está aí, né? Então, vamos trazer esse pessoal com condições de trabalhar em Tijucas, trazer empresas que paguem salário bom e fortaleçam a economia da cidade. Tiago, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast, mas eu queria perguntar para você, na tua visão, já falamos de muita coisa aqui, mas o que falta para Tijucas ser a cidade que você deseja que ela seja? Muita coisa, sabe, Canhã? Muita coisa. Mas eu acredito, primeiro, um choque de gestão, sabe? Um novo rumo para a administração pública da cidade, né? Modernizar a cidade, transformar Tijucas do nosso século. Tijucas está no século passado ainda, desde saúde, desde educação, desde mobilidade urbana, desde pensamento, poder público empresário. Nós precisamos modernizar a cidade, dar uma nova cara para a cidade, deixar uma cidade bonita, uma cidade com uma entrada, uma cidade com uma saída, uma cidade com condições de tu trabalhar, de tu ganhar bem. Cuidar das nossas crianças, né? Primeiro, uma educação que seja humana, que dê uma merenda boa, que dê um uniforme de qualidade, que acolha essas crianças, que tenham atividades. O meu sonho é uma educação integral. Sei que é difícil. Não vou falar que é fácil fazer, como Bombinhas tem, parabéns, lá é uma educação acima Mas da dá média. para começar. Mas dá para começar. Dá para ter atividade para essa criança de tarde. Quanto um professor de uma escolinha de futebol atende o quê? 400 crianças, 300? E não é só futebol, né? Trazer vôlei, trazer outras coisas para essa criança, trazer para perto de nós. Não deixar para perto da criminalidade. Então, dar atenção e atividade ao máximo e humanizar a saúde. Eu adoro esse tema, adoro a cidade, sou apaixonado por administração pública e ficaria horas falando aqui minhas ideias. Tiago, muito obrigado pela tua participação, né? Dispor do teu tempo, né? Uma agenda tão corrida para estar aqui conosco no podcast Os Prefeituráveis, onde nós estamos ajudando a pensar a cidade, né? Aquecendo, claro, a corrida eleitoral. Hoje você é pré-candidato a prefeito, né? E eu queria que você deixasse, então, a tua palavra de gratidão aos nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecer a todos que também perderam, né, colocaram seu tempo para nos escutar aqui, né? É uma honra estar sempre no Jornal Razão, nesse meio de comunicação tão respeitado e grande da cidade. Como falo, né, sou um apaixonado
por Tijucas, né? Acredito no potencial de Tijucas, acredito muito que a nossa cidade pode ser uma cidade moderna, uma cidade do século XXI, uma cidade com mobilidade, uma cidade que a gente possa voltar a viver Tijucas. Uma das minhas bandeiras é voltar a viver Tijucas, é ter equipamentos de lazer também em Tijucas, e como uma saúde boa, uma educação. Então, agradeço muito. Se Deus me der essa oportunidade de estar um dia à frente, vocês vão ter certeza que vai ser um cara que vai trabalhar das 6 da manhã à meia-noite, um cara apaixonado, que vai dar o seu sangue para a cidade. Não tem um projeto pessoal, não é ego, né? Não, o Thiago não quer ser, o Thiago quer dar um pouco do tempo dele e talvez da experiência que ele tem para mudar a cidade. Abraço a todos. Thiago, para finalizar, tem aqui esse mimo, esse presente, que é um oferecimento do Rafa da Cacau Show. Tu conhece? Meu amigo de infância. Amigão e um cara que é parceiro de todas as horas. Sem então dúvida. leva esse chocolatinho, a Jéssica vai gostar. A Sofia ainda não come chocolate. Não então, come não, ainda. não. E tu sabe que ele agora também é corretor. Sim, sim. Tá sim. empreendendo no ramo imobiliário. Muito obrigado, viu, Thiago? A gente precisa de gente boa como corretor. O Rafa é um cara bom, um cara sério. Eu fui talvez um dos 20 primeiros corretores da cidade, acho. Na época minha tinha 10, 11, e é uma profissão que, né, talvez eu cheguei onde cheguei por ser corretor, respeito muito. Hoje deve estar com mais de 200 corretores de Tijucas. O corretor é o cara que vende a cidade. Ele é a primeira ponta. Que quando alguém quer comprar um imóvel, um terreno em Tijucas, ou quer fazer uma empresa, o primeiro cara é o corretor. Que ele vai vender, vai... Então a gente precisa tá esse pessoal junto com nós, que acredita na cidade e dá condições para eles vender melhor a cidade. Show de bola. Valeu, Thiago. Obrigado. Tchau.